Mas eu acredito que existe um caminho ideal. Ser corretor é ser um empreendedor. E como qualquer outro empreendedor, precisa haver uma reserva, uma preparação mais estruturada para se entrar. Eu acredito que um corretor que queira viver um candidato que queira viver essa experiência de se tornar corretor, ele precisa ter uma reserva, quem sabe ali de uns 6 meses ou até mais, para os mais pés no chão, talvez até mais tempo de reserva. Fala muito da resiliência que o corretor tem que ter, né? Porque é uma série de nãos antes de ter um sim. E quando você fala de reserva, é uma preocupação justamente de quanto ele está investindo no desenvolvimento dele, né? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Virando a Chave, um programa pensado e criado para você, corretor e corretora de imóveis, onde a gente traz conhecimento, cultura do mercado imobiliário e muita informação para você ficar ainda melhor aí no seu dia a dia, no seu trabalho. Antes de começar aqui, como a gente sempre faz, se você ainda não vende MRV, tem aqui o QR Code, cadastre-se lá, você pode ser um parceiro, pode ser um corretor da House, pode ser um corretor autônomo do mercado, mas que trabalha o portfólio, fique super à vontade, vai ter todo o acesso do time da MRV. E hoje, gente, acho que um conteúdo super especial, João Lacerda, do Instituto Rampa, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Thiagão, obrigado, MRV, prazer estar aqui, bora para cima. E eu acho que para a gente começar para falar um pouco, João, conta um pouco da tua história, né? Acho que muita gente já te conhece, mas legal também sempre a gente reforçar essa sua conexão, que já são quase 13 anos de mercado imobiliário, né? Isso aí. Cara, eu entrei no mercado numa das fases mais difíceis da minha vida, um negócio que a minha família tinha fundado, eu acabei assumindo esse negócio e consegui quebrá-lo com todas as forças possíveis, né? Por imaturidade, eu era muito jovem, tinha ali 20 e poucos anos, então fiquei no chão, na lona. Achei que o mundo tinha virado a cara completamente para mim e o mercado me abraçou, abriu as portas para mim, não só o mercado, mas é uma grande imobiliária chamada Casa Mineira Imóveis, aqui em BH, e lá eu tive todo o apoio, tive todo a atenção, a mão amiga, não só da empresa, mas das pessoas que eu encontrei lá, o meu gerente, que se tornou meu pai na profissão. Legal. Então, tive todo esse apoio, foram anos maravilhosos lá, de muito aprendizado, fui corretor durante muitos anos, fui campeão de vendas numa empresa com muitas feras, então foi um motivo de felicidade. Logo após isso, tive a oportunidade de ser um gerente fechador, onde eu me apaixono por essa missão de formar outros corretores, de dar esse apoio para outras pessoas que estavam começando também. Ali fiquei mais alguns anos como fechador e líder de equipe, e na fusão Casa Mineira Quinta Andar, tive a oportunidade de ser um diretor de unidade, servir 90 corretores, quase 10 gerências, 9, 10 gerências, então foram anos de muito, muito aprendizado, e hoje eu sigo com o projeto do Instituto Rampa, que nada mais é que uma forma de devolver para o mundo toda esse caminhão de cultura, de conteúdo, de técnica, de boas práticas. Que legal, cara, que bacana. E eu acho que a tua história se compartilha muito com muitos corretores que estão nos ouvindo aqui hoje, né, João? Porque muitos dos corretores acabam entrando no mercado imobiliário numa situação como a tua. Quebrei uma empresa, ou tive uma frustração, ou saí do emprego, acabei sendo demitido depois de tanto tempo. E aí busca no mercado imobiliário uma reconstrução da sua vida, não é nem da sua carreira, é da sua vida, e o mercado imobiliário é muito democrático para aceitar todos esses profissionais, né? Então, isso é muito bacana. E aí, pegando um pouco já da sua experiência, cara, como é que é esse início? Quando você está vendo já agora mais maduro, mais formado no mercado, trabalhando com uma série de imobiliárias, como é que você está vendo a entrada desses jovens, desses novatos, desses corretores que começam no mercado? Qual mais fácil, qual mais difícil? O que é fatores de sucesso que você tem dado de dicas para esses corretores? Cara, existe a maneira viável e a maneira ideal e a maneira possível de se entrar no mercado. Eu fui pela possível. Estava num momento muito difícil da minha vida. Eu lembro de me perguntar, você tem reserva financeira? Eu falei, tenho. Eles não me perguntou de quanto tempo. Eu tinha de mais ou menos umas 6 horas. A minha reserva. Passagem do ônibus, tá? Então eu dependi muito do apoio da família e a família tem uma importância crucial nessa entrada do corretor. Então,
cabe ao corretor, a esse candidato a corretor, quem sabe, conseguir convencer e trazer sua família. Então, a minha família teve um papel fundamental nessa entrada, nesse apoio financeiro, moral, psicológico e tudo. Mas eu acredito que existe um caminho ideal. Ser corretor é ser um empreendedor. Sem dúvida. E como qualquer outro empreendedor, precisa haver uma reserva, uma preparação mais estruturada para se entrar. Eu acredito que um corretor que queira viver um candidato que queira viver essa experiência de se tornar corretor, ele precisa ter uma reserva, quem sabe ali de uns 6 meses ou até mais, para os mais pés no chão, talvez até mais tempo de reserva, para que ele possa ter tranquilidade de viver a profissão. A corretagem, ela tem uma das coisas que eu não sei se é sorte, se é azar, mas ela tem uma barreira de entrada baixa, mas de permanência altíssima. Muitas pessoas entram achando que é só lá tirar o Cresce, que não é uma grande dificuldade, e acabam vivendo ali, se deparando com enormes desafios, que principalmente se não tem uma imobiliária, não tem um mentor, alguém que possa guiar esse candidato a corretor, ele se perde em pouco tempo. E somado, às vezes, essa falta de orientação, que hoje as imobiliárias têm esse papel no nosso mercado. Se esse candidato encontra uma imobiliária que ele não tem apoio, aliado a uma falta de reserva financeira, de recurso mesmo para se manter, Perfeito. é a mistura perfeita para que ele não consiga se sustentar. Eu acredito que um corretor, para ele entrar na profissão e falar assim, eu sou corretor e vivo disso, é em torno de 12 a 24 meses. E acho que esse é um ponto legal que você traz, porque muita gente, todo mundo que a gente conversa aqui nessa mesa, fala muito da resiliência que o corretor tem que ter, né? Porque é uma série de nãos antes de ter um sim. E quando você fala de reserva, é uma preocupação justamente de quanto ele está investindo no desenvolvimento dele, né? Porque se ele não ter essa preparação, vai faltar o dinheiro para comida, vai faltar dinheiro para o ônibus, vai faltar dinheiro. E normalmente o que a gente vê é uma evolução. Eu já conversei muito com corretores que se deslumbram, ter a venda, ganha a primeira comissão. Estava conversando, inclusive, essa semana com alguns corretores novatos que começaram na profissão, que um era vendedor de bala no sinal e fez 3 vendas. Eu digo, pô, e aí, cara, a remuneração, a comissão, deu para quanto tempo? Não, foi mais ou menos 9 meses de trabalho vendendo bala na rua. Eu digo, pô, que legal, agora o que é o próximo passo? Cara, eu tenho que agora me preparar para continuar assim. Então, acho que tem também já uma lucidez maior que eu tenho visto, João, de profissionais que já estão entendendo, já estão mapeando que não é tão simples e que começam a se preparar depois da primeira venda para uma carreira um pouco mais longa, o que é legal para a profissão, né? Sem dúvida, a gente está vendo uma geração nova de corretores, né? Antigamente, há 10, 12 anos, até mais tempo atrás, você via muitas pessoas entrando na profissão, experimentando, para depois se credenciarem junto ao Cresce, que é um que regulamenta. E só lembrando, Deus ajuda quem tem Cresce. É isso aí. Demais. Meu líder já falava isso e é uma coisa que sempre mexeu comigo. Não, tem que ter Cresce, mas iniciei na profissão, era muito comum. Claro. Não havia essa exigência muito clara. Hoje não, hoje a gente vê um movimento diferente, as pessoas se preparando, as pessoas tirando o Cresce e os mais conscientes escolhendo as imobiliárias que eles querem trabalhar, né? Entendendo qual imobiliária vai ser a minha escola. As pessoas que estão vindo para o mercado com esse nível de consciência, com esse nível de compromisso com a possibilidade de ser corretor, elas estão muito interessadas em saber, tá, essa imobiliária é legal, a placa é bonita, tem muitas unidades, mas quem vai ser meu mentor? Quem vai pegar na minha mão? Quem é o líder referência, né? Quem é a referência? Por isso você vê, às vezes, imobiliárias tradicionais com salões de venda esvaziados. Sim. Porque não entenderam que esse novo candidato, esse que vem mais preparado, ele quer não só uma imobiliária, ele não quer só lead, ele não quer só mesa, cadeira, ele quer um professor, alguém que comunique isso lá dentro. É um ponto super legal, gente. E na sua visão, você acha que nas suas andanças pelo Brasil afora, você acha que os líderes estão preparados para isso? Vocês acham que tem essa... Porque ser um líder, eu conversava também com um time ontem, quando você pega um mentor, um coach, um gerente, será que ele está disponível? Porque ensinar dá trabalho. Tem que se desprender um pouco da sua rotina para adequar a sua vida à rotina de outro. Como é que você está vendo esses líderes se preparando ou se organizando para formar novos corretores? Cara, essa é a minha missão de vida. Levar isso para as imobiliárias, para os líderes. Eu ainda vejo os líderes, no geral, entendendo pouco esse movimento.
eles ainda estão achando que eles são fechadores de negócio, em alguns Sim. casos, ou meio que talvez despachantes do corretor. Eu vejo líderes orbitando o corretor ao invés de entrar mesmo nesse processo de formação do corretor e apoio nos fechamentos de negócio dele. Eu gosto muito desse modelo do líder fechador. Porque como líder fechador, ele libera o corretor para ser corretor, para fazer coisas que só o corretor pode fazer, conhecer, mostrar e captar imóveis, por exemplo. Mas os líderes ainda, para mim, essa é a grande oportunidade. É difícil eu passar uma semana, ou quem sabe 48 horas, sem receber uma ligação de algum líder, falando até baixinho assim, Lacerda, você tem um corretor para me indicar? E às vezes você manda uma indicação e ele não prepara essa pessoa, não dedica tempo à formação desse corretor. Então, para mim, é a grande oportunidade do nosso mercado, porque você tem uma geração de corretores boas, pessoas boas, com muito potencial, que querem ter passar por essa formação, mas poucos líderes entendendo esse movimento. E aqueles que entendem, muitos deles não têm a didática para fazer isso, não têm a paciência para fazer isso, não conseguem muitas vezes tirar esse foco autocentrado deles, né? Às vezes eram bons vendedores, que tinham aquela coisa do fechar o meu negócio, foram colocados ali numa posição de líder e muitas vezes sem preparação também para ser líder. Aí é um problema da camada de cima. Os donos, às vezes, colocando pessoas que eram boas vendedores, aquele erro clássico. Então, acho que eu vejo uma grande deficiência nesse setor de líderes querendo se apresentar como formadores e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Mas, João, e aí pegando assim, dado que você trouxe esse tema que eu acho super relevante, sei lá, a gente trabalha com milhares de líderes no mercado imobiliário, o que seriam 3 características? Você falou algumas aí do menos foco autocentrado, adorei a palavra, mas o que você elencaria como 3 características importantes de um líder formador? Cara, ótima pergunta. Acho que a primeira delas é esse desejo de ver o outro vencer, numa coisa meio assim, de ajudar os outros mesmo, sabe? Essa coisa de querer vibrar junto com a vitória. Com a vitória do outro, sabe? Sentir o sabor da vitória do outro, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é a paciência. Sim. Se tornar um corretor ou formar um corretor é algo dificílimo. Uma das profissões mais difíceis, multidisciplinares que existem é o corretor de imóveis. Então, não esses casos de corretores que entram, fazem vendas em pouco tempo e tal. Isso é bom, mas pode ser uma coisa que pode iludir aquele corretor e achar que é fácil. E se ele não tem um bom líder, ele paciente ao lado dele, ele acaba se perdendo. E uma outra coisa que eu acho que esse líder ele precisa ter também é didática, que é aquilo que a gente falou. Então, o líder ele não pode ser um líder que queira se tornar um formador de corretores, ele não pode simplesmente saber sobre corretagem, ele tem que saber sobre pessoas, estudar sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, aprender a ser um treinador, a criar manuais. Isso é muito legal. Acho que é uma das principais coisas, porque o que a gente acaba vendo por aí são líderes que são muito bons, que sabem fazer, mas que não sabem explicar. E normalmente, né, não sei como é que você vê nas imobiliárias, mas normalmente, cada imobiliária, ou cada house ou construtora tem um método. Todo mundo já tem um método, né? É como esse líder pega, porque a didática está lá, é como você implementa, como você usa, Sim. como você ajuda as pessoas a entender, porque na média, a minha percepção também é que o corretor, como ele está se aventurando numa profissão nova, ele não tem um entendimento completo do que é um método de vendas. E aí, quando você ensina, repete, a didática entra na cabeça e aí ele se torna um bom corretor. Eu acho que também usar muito o que já tem, não precisa criar coisas novas, né? Exato. Eu acho que a coisa tem que ir para os ossos, né? Assim, e só vai vir através dessa palavra que eu amo, mas que essa palavra, essa ação que eu gosto demais, mas que tem muita gente que tem meio repulsa, que é a repetição. Perfeito. Vou me tornar repetitivo, eu vejo os líderes sofrendo da síndrome do mestre, que é aquilo de querer só ensinar coisa nova. É isso aí. Eu só quero falar para o outro o que é novidade para mim. Isso é péssimo, porque aquele corretor ele precisa dar aula 01. 00 da profissão. Aquela coisa que é muito básica para o líder, às vezes não é tratado nas imobiliárias. Hoje eu sou o cara que sou o guardião do básico. É isso aí. Eu vou para as imobiliárias falar do que todo mundo já sabe, mas que poucos sabem o porquê determinadas coisas são tão importantes. Então, essa capacidade de repetir e acreditar no básico mesmo, naquele manual inicial, acho que é algo que precisam pensar. Eu falo bastante, João, em todas as conversas que eu tenho com muitos corretores, o básico bem feito
substitui muita coisa de inovação. Então, foque no básico bem feito, que eu acho que é legal. Agora, deixa eu pegar um ponto que, na sua primeira característica, que essa, para mim, talvez seja a mais transformadora. Você falou de uma cultura de vencer, de vitória, de celebrar, de se engajar através do sucesso dos outros. Como é que se cria, num salão de vendas, uma cultura vencedora, uma cultura de vibração, de energia, de corretores vencedores, de corretores vendedores que são apaixonados por aquilo que eles fazem? Cara, primeiro a gente precisa pensar o que é vencer. Vencer é bater a meta da imobiliária? Porque é assim que é colocado nos salões de venda, né? Você está ali trabalhando com um autônomo, que não existe essa relação da antiga de eu tô te dando dinheiro, você me dá suas horas, não é essa relação, é outro tipo de relação. Ali você tem uma pessoa que se parece muito mais com o cliente do que com o funcionário, e às vezes esse corretor, que é um cliente, é tratado como funcionário. Às vezes a meta da imobiliária que é colocada na tela, é a meta da imobiliária que é cobrada das pessoas, e que às vezes ela está desconectada com a realidade daquele corretor. Então a primeira coisa é entender que a imobiliária deve ter meta, obviamente, é uma instituição, ela precisa ter meta, senão quem vai respeitar uma imobiliária que não tem meta? Mas se interessar pela meta do corretor. O que é um corretor vencedor, na minha opinião? É um corretor que atinge os próprios objetivos e que aquela imobiliária apoia nesse atingimento de objetivo. Então, o líder nesse meio, o que ele pode fazer? Primeira coisa é conhecer a história do seu corretor. Esses salões enormes, sem pessoalidade, tem corretores que estão lotados de colegas ao lado e estão sozinhos. Perfeito. É o que mais acontece. Os corretores estão sozinhos, com o coração cheio de coisas, que precisando desabafar, precisando conversar, mas que não tem um ambiente certo. Não tem os momentos, não existe uma rotina de conversas individuais. Então, a primeira coisa que eu sugiro para os líderes, para fazer o corretor dele se tornar um vencedor, é primeiro conhecer a história desse corretor, entender de onde ele veio, e aí sim você vai estar preparado para entender para onde ele quer ir. Legal. Que aí seriam os objetivos. Uma vez conhecendo esses objetivos desse corretor, ele precisa ser equilibrado com o objetivo da imobiliária. Às vezes esse corretor ele quer faturar um valor mensal que responde ao objetivo dele, mas que não é bom para a imobiliária. Claro. É muito baixo, é abaixo que eu chamo de risca de giz, é abaixo dessa risca de giz, e aí a gente vai conversar, vamos tentar incentivar esse corretor a sonhar mais alto. Acho que é uma das coisas mais mágicas da profissão e dessa relação com o líder, é esse estímulo que o líder pode dar para esse corretor sonhar mais alto, porque a corretagem ela permite isso. A corretagem permite o corretor ser do tamanho do sonho dele. Então essa é uma das coisas mais vibrantes, maravilhosas que a nossa profissão tem. Se você estimula, esse corretor tá desejando baixo, está tendo um nível de ambição abaixo do que ele poderia ter, que ele poderia experimentar na vida. Então, o primeiro passo é o líder talvez subir a régua, usar a própria história pessoal do líder, história de transformações de colegas. E uma vez feito isso, estipular, passou dessa risca de giz, está bom para todo mundo, é bom para o corretor, é bom para a imobiliária, é bom para o líder, é bom para a família. Vamos estipular um caminho para chegar nisso. E aí sim, a gente vai saber se a gente tem corretores vencedores ou não. Que legal, cara, porque é exatamente, muitas vezes, a gente conversa muito com o mercado imobiliário e o mercado imobiliário tem uma possibilidade de uma remuneração muito alta. Porém, as pessoas se limitam. Acho que o que você está trazendo é cuidado com os seus limites mentais, que você, sabendo que você pode mais, não tenha vergonha de ter ambição. Sim. Acho que é isso que você está trazendo. Muitas vezes a gente conversa com corretores e diz assim, não, mas eu fiz lá minhas 2, 3 vendinhas, tá tudo bem, tá bom. E ele podia estar fazendo muito mais, ele tem potencial, ele tem capacidade para fazer muito mais. Então, acho que o ponto é como o líder puxa esse sonho. Sim. E o sonho não é através de venda, é através de realizações, de objetivos. O dinheiro é um meio, a venda é um meio. É um meio, o objetivo exatamente. é o final. E essa coisa do corretor ter objetivo baixo na profissão, ele é perigosíssima. Quem nunca viu o corretor que botou lá uma comissão de 60 mil reais no bolso e sumiu? Várias vezes. Clássico, no site. E por que isso acontece? Porque muitas vezes você tem um corretor que tem tem autores que chamam de termostato financeiro, adoro esse termo. Às vezes o termostato financeiro dele, que é para quanto ele está regulado a fazer todos os meses, está em 3 mil reais. Esse cara bota 30 mil no bolso, o que o termostato dele vai mandar ele fazer? 10 meses parado, aí esse cara até ele voltar ativo, ele já perdeu o time. Eu já vi inúmeros corretores cheios de potencial, cheios de talento,
se perderem porque tinham objetivos baixos e a profissão ela tem dessas coisas. Ela eventualmente ele vai esbarrar ali numa comissão mais alta e se ele não está preparado, ele não tem um porquê daquilo, se perde. Ou ele vira super-herói também, né? Muitas vezes eu vejo muito corretor virar super-herói e diz, pô, ganhei uma baita comissão, consegui fazer tantas vendas, agora eu sou o melhor do mercado imobiliário. E aí vem aquele momento de autoafirmação, onde não necessariamente está 100% pronto, e aí quer se aventurar em abrir uma imobiliária, quer ser líder, e aí perde a sua essência, que é a sua essência de estar com o cliente, de estar conectado, de estar fazendo a venda, né? Sim, acontece muito também. Que legal. Bom, João, mudando um pouco de assunto aqui, indo para outro lado, eu acho que uma grande dor de todas as imobiliárias, todas as construtoras é essa necessidade de mais corretores. Porque tem um turnover, tem uma rotatividade natural, tanto de corretor saindo de um lado e indo para outro, como principalmente corretores que frustram e desaparecem da profissão. Como é que você está vendo essa entrada de novas pessoas? Como trazer gente ou como manter esses corretores, evitar que esses corretores tenham essa sua rotatividade, em vez de sair para outros lados, conseguir construir uma carreira dentro de uma determinada imobiliária ou de determinada house? Cara, daria um programa só pra gente falar disso. Porque são muitos motivos. Eu acho que o primeiro deles é essa desconexão entre objetivos. Tá Entre bom. o objetivo da imobiliária e o objetivo do corretor. É muito comum você ver imobiliários que estão lá batendo suas metas, mas as vendas estão pulverizadas. Então, quando você vai olhar individualmente para o time, as pessoas às vezes estão passando dificuldade e estão lá comemorando churrasco da empresa que bateu meta e voltando para casa, passando Sem dificuldade em casa. Então, esse descompasso entre o objetivo da imobiliária e o objetivo do corretor, para mim, é o primeiro ponto. Segundo é essa formação do corretor que às vezes esse corretor é jogado no salão de vendas, não há rotinas individuais, rotinas de treinamento, coisas muito espaçadas. Esse corretor fica perdido e acaba o vento levando esse corretor embora também, seja para outras profissões, seja na tentativa de uma outra imobiliária. Um outro ponto que leva os talentos embora é não ter um próximo passo de crescimento dentro da imobiliária. Eu não acredito no crescimento pelo crescimento, crescer por crescer. Não acredito nessa estratégia. Empresas como Starbucks, por exemplo, cresceram por crescer e perderam a sua essência inicial, como você falou. Então, acho que crescer por crescer não é o caminho. Mas algumas imobiliárias deveriam olhar o crescimento, a expansão, como uma tática para poder manter e reter talentos. Muitas vezes o dono imobiliário, o líder lá dentro, fez um belo trabalho trazendo um leão ou uma leoa para dentro. Esses caras não vão querer parar de crescer. A posição, isso é uma coisa que dói para alguns donos ouvir isso, mas a posição de gerente, ela tem prazo de validade. Tem gerente que já está cozido já na posição, ele já azedou na cadeira. Como é que faz muitas vezes tem gerente que é muito bom gerente, mas não vai ser um bom diretor, ou não vai ser um bom superintendente. Como é que faz para reengajar esse gerente, manter essa chama acesa? Porque você fala, pô, tá cozido, tá há muito tempo lá. Mas ele tem que se reinventar muitas vezes para continuar tendo sucesso, né? Porque, bem ou mal, o sucesso, uma pessoa que está bem entregando o resultado, está tendo um bom reconhecimento financeiro, talvez esteja realizando os seus sonhos na posição de gerente. E não vai dar certo. De repente, você vai promover um bom gerente para diretor e não vai ter o sucesso, você vai perder os dois. Como é que você faz isso? Como é que você reesquenta essa equipe? Cara, eu acho que é uma pergunta muito boa, não tem resposta simples para isso, mas acho que o problema nosso vem antes, que é ter o caminho. Muitas vezes esse cara ele foi para a estagnação porque ele não se projetou para nada, ele não se preparou para nada, não havia um outro passo dentro da imobiliária. Então, qual é o estímulo para esse cara se preparar, fazer um curso de desenvolvimento pessoal, cuidar da espiritualidade, cuidar até do próprio físico dele? Às vezes ele não tem esse estímulo. Eu acho que temos essa primeiro degrau para ser vencido, que é criar esses espaços de crescimento dentro da imobiliária, criar a possibilidade de expansão da imobiliária, seja através de micro-unidades, satélites, para dominar, como a gente fez aqui em BH com a Casa Mineira. Então, a gente expandiu em micro-unidades e acabamos fechando a cidade inteira. A gente chegou a fazer 450 vendas em BH em um único mês. Que legal. Por conta dessa capilaridade que a expansão tem. Então, a gente conseguiu dar vazão para crescimento de muitas lideranças que talvez sairiam e montariam os próprios negócios. E é interessante isso porque eu converso com muitos donos que eram diretores e saíram. Uhum. E às vezes deixaram donos amargurados para trás. Pô, foi embora, me largou aqui.
E aí eu vou conversar com esse que saiu. Pergunto, cara, você sairia se tivesse um caminho lá dentro? A resposta que eu escuto em 90% dos casos é não sairia. Eu ficaria lá. E aí quando você pergunta pro dono, mas tá, você tá bravo que ele saiu, mas tinha um caminho de crescimento aqui? Ou você esperaria que ele ficaria estagnado nesse lugar? Então acho que vai ter, depois de feito todo esse dever de casa, ainda assim vão existir esses casos, que são casos delicados mesmo, desse cara que não cresceu, mas uma coisa, eu não tenho uma resposta Mas meteórica difícil, para te dar, mas uma coisa é certa, se esse cara ficar na mesma cadeira, sem nenhuma possibilidade de crescimento, sem nenhum estímulo novo, ele vai acabar se frustrando e se tornando um peso para imobiliário. E muitas vezes, né, João, assim, uma coisa é o estímulo de crescimento. A outra estímulo são os sonhos que essa pessoa tem, porque todo líder também tem seus sonhos. E uma parte desses sonhos vem através da realização financeira. Mas outra parte vem de reconhecimentos, vem por desenvolvimento, vem por cursos, vem por eventos, vem por atenção, vem por proximidade. Então, acho que o ponto também é para esses donos de imobiliária, para esses diretores de house, é o como você está olhando os seus líderes diferentes que talvez ainda não enxergaram um caminho, mas que são de altíssima performance, e como você mantém essa chama acesa através de outros estímulos, que são simples de fazer e que muitas vezes as pessoas não dão valor, pelo menos os líderes não dão o valor necessário para estimular e fazer acontecer, né? Cara, e é interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente olha para os líderes, né, e fala assim, não, o gerente de vendas ali, até mesmo um diretor de unidade, e acha assim, não, esse cara não precisa, ele não precisa de atenção, ele não precisa ninguém olhar para ele, que ele já se faz sozinho. Cara, essas são as figuras, e eu falo isso por estar dentro de muitas imobiliárias de alto fluxo, de alto giro, imobiliárias que fazem mais de 50, 80 vendas no mês, e eu converso com esses diretores individualmente, e o que eu escuto deles é, eu queria ter mais espaço de voz. Eu queria ser mais ouvido. É isso. Eu queria ser mais observado. Aí eles até me confrontam em alguns casos. Falam assim, cara, você está falando pra gente ter conversas individuais com os gerentes e os gerentes terem com os corretores. Mas, cara, ninguém tem conversa comigo. É isso aí. Então, essa carência que essas pessoas graduadas têm na operação também, se for olhado de uma forma diferente essa relação, acho que abre muitas portas, muitas possibilidades. Basicamente, uma coisa é uma troca de um feedback, que você pode ajudar no desenvolvimento, mas a outra também é só um desabafo. Sim. Só de um puro escutar muitas vezes resolve, né, João? Bom, top. Mudando um pouquinho o assunto, a gente vai indo aqui para o caminho final, mas você falou muito do líder fechador. E eu vejo muito líder fechador que muitas vezes acaba sempre indo para a mesa e aí tira o papel de protagonismo do corretor de ser também fechador. Como é que é a sua visão nesses dois papéis, do líder fechador ou do corretor encantador, e como é que eles podem ter uma sobreposição aqui? Ótima pergunta. Acho que corretagem não existe um caminho único, existem inúmeras maneiras. Eu costumo dizer que não tem jeito certo nem errado, existe resultado. Legal. Resultado que te leva mais perto do seu objetivo e que talvez te deixe mais longe. Eu gosto muito para imobiliárias, não estou falando de imobiliárias boutique, não estou falando de operações muito pequenas. Uhum. Falando de operações que já estão um pouco mais consolidadas, ali com seus 10, 20 ou mais corretores. Esse modelo do gerente fechador, ele não sobrepõe ao corretor desde que haja um alinhamento de papéis. O corretor, essa parte das visitas, do encantamento, isso é muita coisa. É bastante. É muita coisa para o corretor fazer. Então ele precisa, na minha opinião e na minha metodologia, eu ensino que ele precisa conhecer, mostrar e captar. Parece simples, mas é um universo de coisas. Muito trabalho, muito físico, rua, muitas horas, muita dedicação para conseguir colocar esses 3 pilares de pé. E aí, se você soma isso, a sobrecarga de um fechamento de negócio, eu não estou falando de um corretor que tem um negócio para fechar no mês. Estou falando de um corretor que gira, que trabalha, que vive de corretagem. Ele vai ter mais negócios para fechar. Isso acaba sobrecarregando até mesmo o psicológico do corretor. O corretor, se ele fez o trabalho dele muito bem feito, ele chega nessa fase muito conectado ao cliente. Ter uma figura externa para poder, às vezes, falar umas verdades, falar umas coisas um pouco mais duras e ainda ter o backup do corretor, que se o negócio apertar demais, o corretor ainda pode voltar como uma segunda voz nessa fase, acaba sendo muito poderoso. Eu falo isso porque eu fui criado numa cultura como corretor, eu tinha meu gerente fechador e a gente jogava Bebeto e Romário. Meus corretores, a mesma coisa. Isso não
assim, impede que o corretor faça um bom trabalho com o seu comprador. Por exemplo, o comprador chegou no ponto ali de fazer uma oferta do imóvel. O imóvel custa R$1 milhão. O comprador fala, eu quero pagar 800 mil. E o corretor fala assim, tá bom, vou levar para o meu gerente. Não vai funcionar também. Não vai funcionar. Ele precisa botar, como diz aqui em Minas, botar o pé no toco. Não, É mas isso. peraí, vamos conversar aqui. Olha o tanto de imóvel que a gente viu. Não, mas peraí, 1 milhão, 800 mil, por que você está falando? Então, o corretor, ele tem esse papel de trazer uma condição de compra, uma proposta, como muitos dizem, dentro do valor, para facilitar o trabalho do seu parceiro fechador. Eu tive gerente fechador e fui um gerente fechador. Eu não consigo imaginar a minha carreira como corretor sem ter essa parceria. dobradinha, essa dobradinha. Se ela for bem feita, ela funciona demais. É o que você está trazendo. O vínculo entre gerente e corretor é fundamental. Fundamental. Porque isso, um é trabalhando o outro e cada um com o seu papel. Um na linha do que fala muito do bad cop, o good cop, o policial bom e o policial ruim, em algum momento cada um vai fazer um papel diferente, você saber jogar, saber que o corretor não está jogando sozinho. Muitas vezes o corretor acha que está jogando sozinho e ele tem que acreditar que o líder está lá para ajudar ele, né? E às vezes o corretor fica muito enviesado, ele fica muito... ele às vezes tem um relacionamento próximo ou com o proprietário ou com o comprador e ele fica com os pensamentos comprometidos. Que legal. Você ter uma cara. visão externa favorece muito. Dessas andanças aí, o que você está vendo de maior dificuldade? O que você já encontrou de problema? E eu não tenho dúvida que você já encontrou bastante problema por aí. Mas quais são os problemas mais difíceis que travam a performance de uma equipe comercial no mercado imobiliário? Cara, são muitos. Assim, eu acho que estão muitos. Nós temos bons exemplos de imobiliárias. As minhas clientes, por exemplo, são grandes imobiliárias que já são estabelecidas, mas que tem aqueles polimentos ali que podem ser dados que fazem a imobiliária sair de boa para ótima, muitas vezes. Sim. Acho que esse acompanhamento do corretor, para mim, é o principal ponto. Essa jornada, entender a jornada do corretor para a formação de um corretor e o que vem depois desse primeiro, segundo ano, para mim é o ponto mais difícil e que talvez as imobiliárias e os líderes mais pequem na formação de líderes. E aí existe uma lógica que impera em muitos casos, que é, vamos botar mais corretor. É isso aí. Vamos botar, quer vender mais? Vamos botar mais sala, mais cadeira e vamos trazer mais corretor. E nem sempre essa lógica é verdadeira. Sim. Até mesmo porque recrutar corretores hoje é um difícil. grande desafio. É um grande desafio. Se você se dedicou bem a estipular um perfil ideal de corretor, trabalhar bem os canais de aquisição, que para mim giram muito em torno dos próprios líderes da imobiliária. Acho que o RH é um suporte, é um apoio, mas quem vai realmente capitanear essa jornada de novos corretores, de prospecção e captação de corretores, devem ser a figura dos líderes, porque no final das contas é ele que vai passar muitas e muitas horas com esse corretor. O corretor quer saber quem é esse potencial líder. Então, para mim, gira em torno desse entendimento do papel da imobiliária junto aos corretores. Eu ainda vejo as imobiliárias tratando o corretor como funcionário. Isso é um erro capital. Demais. Isso é um erro que, para mim, coloca o nosso mercado muito aquém do que ele poderia estar. Uhum. Boa. Cara, para terminar aqui, como é que a gente estimula a ambição do mercado como um todo? O mercado está vivendo um cenário diferente hoje, então tem um cenário, já teve um momento que o mercado de média e alta renda crescia mais, mercado econômico um pouco menos, se deu uma equilibrada agora, mercado econômico crescendo um pouco mais, taxas de juros altas, e que fato é que todo mundo está vendo muito corretor influenciador falando e vendendo uma história bacana, legal. E acho que muito isso guia algumas concepções equivocadas sobre o mercado imobiliário. Como é que você está vendo que a gente constrói a ambição desses corretores ou desses líderes, mas também sem tirar o pé do chão, sem dizer que isso aqui é de muito trabalho, porque no final muita gente vê a bonança na rede social e esquece de ver a dificuldade ou as pedras quebradas que passaram nesse caminho. Como é que a gente equilibra isso? Cara, primeiro a gente, e essa pergunta é bem interessante porque a base da minha metodologia é o objetivo. Eu entro na imobiliária, passo 1 é estabelecer objetivos. É a resposta, nós temos que responder a pergunta básica, que é o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos buscando aqui? E a maioria das imobiliárias, dos relacionamentos entre corretor e líder, não tem essa resposta clara do que nós estamos fazendo aqui. Se você pergunta para um corretor, ele não sabe.
ou às vezes ele está ali para pagar a conta, o que é um desperdício de energia se tratando de uma profissão como a nossa. Então, acho que a primeira coisa é entender. E o objetivo é difícil mesmo. Napoleão Hill, que foi um grande autor, ele dizia que 95% das pessoas não têm um objetivo bem definido. Se você pensar, caçadores-coletores não tinham objetivo também. Então, é uma tecnologia nova que a gente desenvolveu como espécie, ter um objetivo. Mas eu costumo falar muito para os corretores que se você não tem um objetivo, você vai trabalhar para alguém que tenha. Então, olhar para dentro e pensar de verdade, o que importa para mim? O que importa para minha família? Quais experiências eu quero viver? Eu trago como um instrumento também para estimular essa consciência de ambição o plano de 20 anos. Que para algumas pessoas é uma tortura, para outros é algo que flui bem. Seja para um ou para outro, eu até desconfio quem pensa no plano de 20 anos e tem muita facilidade, porque é para ser difícil. É para machucar, é para doer, é para fazer a gente olhar para a nossa vida de uma outra forma, mas olhando para a ambição, que é diferente de ganância, eu atropelo qualquer um, faço o que for, e nós temos muita gente gananciosa no nosso mercado, está disposto a fazer tudo pelos próprios objetivos. Eu acredito que se a gente entende que ambição está aliada a propósito, aliada ao dar e receber, então é eu entregar para o valor para o mundo, que o mundo vai me devolver. Mas o que eu quero? Se eu não tenho objetivo, se eu não tenho algo que eu queira construir, eu vou ser um mau recebedor, e nós estamos cheios de corretor. Eu fui um corretor mau recebedor, que pegava o dinheiro, via lá aquele dinheirão na conta lá e ficava doido para queimar aquele dinheiro, tipo, sai daqui, porque eu não tinha grandes objetivos. Total. Então, essa parte da ambição, para mim, ela é chave, mas precisa entender o significado, até mesmo ir na espiritualidade, entender por que ter um objetivo, qual o papel do objetivo na minha história, na história das pessoas que estão comigo. Que legal, João. Cara, super obrigado. Papo super bacana. Acho que foi muito inspirador para todo mundo. Mas a gente sempre termina aqui com uma mensagem assim para esse mercado que é fantástico, acho que de expectativa, de recomendação, do que você acredita que vem pela frente. Então, muito obrigado. E uma mensagem para essa turma. Cara, obrigado mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui nessa mesa, nessa cadeira aqui com vocês. Acho que nossa profissão é uma profissão da vida, a gente trabalha com um produto de primeiríssima necessidade. Se tratando de dar e receber, eu não consigo imaginar algo mais poderoso para ativar esse fluxo do universo. Então a gente tem a oportunidade de entregar algo que as pessoas precisam demais, mas ao mesmo tempo precisamos ser bons recebedores, precisamos cuidar do nosso dinheiro, precisamos construir algo que vá além do efêmero, além do sabor momentâneo, das coisas momentâneas, porque a corretagem ela entrega isso. É a oportunidade de você, corretor, você, líder, fazer muito pelo mundo e ter muito de volta. Então, eu não consigo imaginar uma profissão melhor que essa. Joãozinho, obrigado. Sucesso. Tamo junto. Vamos pra frente. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.